Boa noite a todos, amigos queridos desse centro maravilhoso que nos dá sempre a oportunidade de estarmos aqui fazendo jovens palestrantes, né, que estão adentrando esse mundo carinhoso, querido das palestras públicas e graças à pandemia a gente pode fazer virtual. E graças mesmo, porque hoje a gente tem Romana Barros, que vem de longe, uma terra querida, Juazeiro, lá e vai falar conosco, né? Um tema muito bom, muito forte. Tudo bom, Romana? Tudo bom contigo? Tudo bem, Bom, tudo bem com você também? tudo tranquilo. Estou de longe mesmo, Juazeiro. Eita, terra boa. Ô, gente, eu botei até uns coqueiros aqui, ó, só que lá não tem mar, mas tá para falar assim, Cássio não sabia que tem mar, tem. Eu sei que lá não tem mar, mas só para falar que é de lá, porque venta que nem lá. Vamos lá, então. E o tema é do livro Palavra de Vida Eterna, o título Açoitando o Ar. Bonito título. E é um comentário de Emmanuel, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do Mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Possuem planos admiráveis que nunca realizam. Comentam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham, mas, visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio diante da vida eterna, vacilam desencantados nas sombras da incerteza e, quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem, aflitos, que, em verdade, estiveram na carne combatendo improficuamente como quem passa na terra açoitando o ar. Mensagem bonita, forte, forte, muito forte. Então, vamos fazer a nossa prece, elevar o pensamento a Deus, agradecendo mais uma vez por esses momentos tão importantes. Estamos aqui reunidos na paz do admirável e possante Mestre Jesus. Essa luz nos envolva, nos proteja, nos influencie sempre para o bem, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus queridos, com a palavra Romana Barros. Gente, esse texto, para mim, desde o momento que eu li, eu achei ele bem intenso, porque ele leva a gente a fazer umas reflexões bem intensas em todos os aspectos da nossa vida. Porque, por exemplo, ele nos instiga a saber o que nós estamos fazendo no momento, o que queremos para a nossa vida, né? O que estamos buscando aqui, o que queremos para o futuro, porque às vezes nós temos planos maravilhosos que não se realizam, temos eles só no papel. Por exemplo, eu digo, eu quero muito fazer caridade, eu quero muito ajudar aquele meu irmão.
E aí eu fico com esse plano só na cabeça e digo, não, amanhã eu ajudo ele. Hoje eu estou muito ocupada. Nos voltamos só para nós mesmos e acabamos esquecendo de ajudar aqueles que estão precisando. Que muitas vezes é um irmão que a ajuda necessita naquele momento. E em tudo na nossa vida, a maioria das vezes a gente diz amanhã eu faço, e vamos postergando, né? E isso reflete também até dentro da nossa casa, nossa família, porque eu vejo assim a nossa casa como um alicerce, como se fosse uma educação primária, onde de dentro de casa a gente vai levar para o trabalho, fora, para as outras áreas da nossa vida. Por exemplo, quando eu trato bem os meus pais, quando eu me dou bem com os meus irmãos, respeito as opiniões diferentes, porque são muitas opiniões diferentes umas da outra, principalmente aqui em casa, que é umas 10 pessoas, então são muitas opiniões, né, para a gente divergir. E aí, quando eu tenho um bom convívio com minha família, respeito eles, lá fora eu vou ser a mesma coisa. Então, eu não posso proclamar lá fora amor, caridade, respeito, se eu não tenho isso dentro da minha casa. Se na minha casa eu não exalo respeito, eu não respeito minha mãe, eu não respeito meu pai, como que eu vou chegar no meu trabalho e vou respeitar minha colega de trabalho, né? Então, eu acho que a casa, ela é um alicerce central, porque de dentro de casa é o espelho. Eu vou ser o espelho de quem eu sou no dia a dia. E aí é onde junta a questão também da tolerância, do equilíbrio, né? Que a gente tem que ter essa tolerância, esse equilíbrio, perceber que as pessoas são diferentes, têm opiniões diferentes das nossas, temos que respeitar essas divergências, né? Muitas vezes a gente deixa os problemas em casa, no trabalho, eles serem maiores que a gente. E nesse meio termo, procuramos escapes, como é que eu posso usar a palavra certa? Escapes para sair de problemas de uma forma que não é natural. Por exemplo, muitas vezes eu deixo enfraquecer e nós que somos jovens, né, temos que ter bastante cuidado, porque por conta do excesso de álcool, de drogas, que às vezes a gente deixa se exceder na nossa vida para usar como subterfúgios de problemas, de ansiedade. E tudo isso é um conjunto que, para a nossa juventude, temos que ter um olhar mais, assim, cuidadoso, para ver o que é que a gente está fazendo, se a gente não está procurando algum subterfúgio para escapar de algo que não vai passar naquele momento, porque nossas dificuldades, elas sempre terão, e como podemos ver no dia a dia, né, até a espiritualidade amiga nos mostra, que são como provas. Então, cada prova, cada pedacinho que vamos passando, nós vamos avançando um degrau. E às vezes, nosso um momento externo, fora de casa, nós exigimos dos outros o que nós não temos. Porque eu exijo muito de alguém, respeito, exijo que essa pessoa seja perfeita, se nem ao menos eu faço nada para me melhorar, para me aprimorar. Então, como eu vou exigir a perfeição de alguém, se nem eu mesma tento melhorar, né, cada dia? Então, eu creio que, principalmente essa juventude, que a juventude de hoje, ela tem uma cabeça mais aberta, né? Você sente que o jovem, ele tem uma amplitude mais, entra as coisas um pouco mais rápido, outros com mais dificuldade, mas é algo que a gente vem vendo no dia a dia com mais frequência. Tá mais aberto, tá mais sujeito às opiniões de uns dos outros, né? E então a gente tem que ter uma vigilância maior nessa parte, no cuidado com os outros, com conflitos, né? Que como disse Jesus, amai-vos uns aos outros, assim como vos também amais. Então a gente não tem que discernir se aquele irmão
ele não é uma boa pessoa, não somos nós que devemos fazer esse julgamento, porque nós não sabemos o que aquele outro irmão passa para podermos irmos lá e julgar, né? Sem saber o que ele está passando no dia a dia na casa dele, às vezes chega estressado. E nós, principalmente nós na doutrina espírita, temos que ter essa compreensão de olhar para o outro com um olhar mais amoroso, com um olhar mais caridoso, não só para o próximo, mas em tudo, em relação a tudo, temos que olhar com aquele olhar mais humanizado, né? Um olhar com amor. E às vezes, nesse meio conflito, nesse meio termo, acabamos buscando coisas do dia a dia que não são mais importantes. Porque nós temos que buscar no dia a dia caminhos que não levem a Jesus. Porque Jesus disse: buscai primeiro a mim, né, que terá o reino dos céus, e tudo mais será acrescentado. E às vezes a gente acaba se perdendo nesse meio termo. Lógico que temos sim que lutar por nossos carros, nossos bens materiais, mas temos que tentar prestar atenção o que a gente está tentando buscar realmente. Será que eu estou tentando buscar só uma profissão, só porque está pedindo para eu buscar? Será que eu sei o que eu realmente quero para a minha vida? Será que eu sei o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero para o meu amanhã? Então, tem que ter essa localização, esse meio termo de, tá, eu vou construir minhas coisas, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, mas o que eu quero? O que eu quero para amanhã? O que eu quero para agora? Para a gente não estar lutando, correndo atrás de algo que não é nosso caminho, que não é para nós, né? E quando a gente está em Deus, quando a gente tem aquela fé, a gente sente, é incrível, assim, é natural. Quando você realmente segue um caminho de Cristo, um caminho mais tranquilo, você consegue sentir. Então, você não vai passar para outra pessoa sobre amor, sobre fé, algo que você não está sentindo. Porque não adianta eu chegar para um irmão e falar para ele de amor se eu não amo meu próximo. Falar sobre paciência se eu não tenho paciência em casa, se eu não tenho paciência no trabalho. Então, é algo que a gente vai interligando dentro da gente, sabe? Buscando caminhos, pegando aquele evangelho, aquele estudo que fazemos no dia a dia em relação a Cristo e colocando em prática. Não usando aquele estudo somente para algo superficial. Às vezes a gente lê uma leitura linda, né? Aí diz, que leitura linda. Mas e a prática? Na prática, a gente sabe que é um pouco mais complicado. Temos que abrir mão de muitas coisas, temos que abrir mão, muitas vezes, até mesmo de sonhos, né? Para seguir um caminho que aquele sim vai nos levar a um direcionamento mais acessível. E aí também precisamos buscar equilíbrio, né? Nas horas difíceis, que certamente surgem como nossas provas, e usar os recursos que temos no momento para praticar o bem. Porque quando a gente pratica o bem, onde a gente estiver, vamos supor que eu vou plantar uma flor. Então, onde eu for, aquela flor vai brotar. E se eu plantar um espinho, aquele espinho também vai furar. Vai me furar meu irmão e vai me furar também, né? Então, temos que ter essa sabedoria e esse conhecimento de onde estivermos, podemos espalhar amor, espalhar caridade, espalhar o bem. Muita gente pode dizer, mas eu não tenho condições de ajudar ninguém. Será? Não é condições financeiras, mas a gente tem a condição de ver um irmão ali com frio e dar um lençol, ter aquele cuidado de ver um irmão sofrendo, chorando, e poder dar uma palavra para ele, uma palavra de consolo, que às vezes tudo que aquele irmão quer é ouvir uma palavra. Às vezes ele está se sentindo sozinho, e a única coisa que ele precisa é disso, de uma palavra de conforto, né? Lógico que os bens materiais também são necessários, mas a gente tem que usar as nossas mãos com o que a gente tem no momento. Se eu não posso ajudar ainda com algo material, então deixa eu ver outra forma de ajudar aquele irmão, né? Acompanhando ele até um local que ele possa ficar mais seguro,
dando aquele suporte necessário para o próximo. Então, é isso, a gente tem que fazer o melhor onde a gente estiver. E aí, Romana? Coelhinho? Nossa, eu gostei bastante. Olha, só levantou algumas questões que, para mim, foram fundamentais. Eu tenho algumas perguntas para ti depois dessa exposição aí. Tava um pouquinho, tá, gente? Mas não faz parte, não, porque deu para escutar muito bem. E aí a Romana foi para um outro cenário, que era assim. Na terra dela tem vários cenários, ela quer usar todos os cenários para mostrar para a gente. Romana, você que é jovem, o que é mais difícil? Assim, fala para a gente, o que é mais difícil dessa juventude de conhecer e não fazer? O que é mais difícil? Eita, eu acho que o mais difícil é fazer, porque a gente conhece e a gente sabe que tem que fazer aquilo, mas a nossa juventude, ela fica um pouco assim limitada, né? A gente quer fazer às vezes um pouco mais e sabe das consequências. Eu acho que saber leva aquele, eita, eu sei que isso é errado. Então, querendo ou não, você fica com um peso a mais na consciência e ao mesmo tempo você pensa, se eu não soubesse que era errado, eu teria feito. Então, agora que eu sei, eu não vou praticar. Pelo menos comigo funciona assim. Depois que eu conheço, que eu estudo, eu digo, não, isso eu não posso praticar. E dentro da doutrina espírita, que nos dá um monte de material assim para que a gente haja, o que você acha de mais interessante? Dentro da doutrina, eu acho, para mim tudo está sendo novo, né, na questão da doutrina. Eu acho tudo muito novo, muito. Cada descoberta que eu faço, eu confesso que é apaixonante, então eu sou um pouco suspeita para falar. Mas, assim, as histórias, como eles descobriram, como tudo aconteceu, eu acho que para mim é mais impactante. Algumas coisas que a mediunidade nos proporciona, eu fico, assim, às vezes sem acreditar em algumas coisas. Não sem acreditar no sentido figurado, né? Nossa, como isso pode acontecer? Como Deus é perfeito? É tudo, para mim, é tudo muito novo, muito, muito diferente. O Emmanuel fala desse açoitando o ar quando a gente fica batendo no vento, né? Fica atingindo o vento e não atinge aquilo que a gente realmente veio atingir. E você já tem noção do que você veio fazer aqui na Terra? Eu ainda não sei ao certo o que eu vim designada para fazer, mas o que tem dentro do meu coração é o que eu vou seguir, né? Que é seguir a área da saúde, o cuidado com o próximo, desenvolver algumas ações, não só no papel, mas eu quero futuramente desenvolver realmente ações para os jovens. Eu tenho muita vontade de desenvolver alguma coisa para o jovem, porque eu acho que é uma cabecinha que está ali madura, né? Começando a amadurecer, e que com o auxílio ela pode se expandir e se tornar algo bem maior, como aconteceu comigo. Eu tive um auxílio e aí eu pude ter uma experiência diferente, ter um caminho diferente. Então eu acho muito interessante esse contato com a juventude. É algo que eu preciso, é algo que eu quero aprimorar lá na frente. E como até na leitura a gente ouviu falar, né, que a gente tem que direcionar. E que eu pude perceber que não adianta ninguém chegar para o próximo e dizer, olha, esse caminho é melhor para você. Tem que ser algo que surja de dentro. Porque se eu não tiver aquele interesse de mudar minha vida, de querer algo melhor, de buscar um aprimoramento espiritual, um aprimoramento pessoal, a outra pessoa dizendo que eu preciso melhorar, eu não vou conseguir. Tem que ser algo de dentro. E aí, aos pouquinhos, a gente vai moldando, vai se conhecendo e vai se tornando algo maravilhoso, a transformação interna. Você tem noção quanto tempo leva isso? Eita, eu acho que vai mais algumas encarnações. Acho que só em uma não dá, não.
Aqui em casa mesmo, por exemplo, eu sou aqui, sempre tá tentando, né, trazer essa mudança para dentro de casa. Eu sou a mais tranquila. Aqui em casa o pessoal são mais estressados. Por exemplo, esses dias mesmo, minha prima estava me dando um pouco de trabalho, e aí é onde você volta e lembra que você é espírito, né? Que ela me dando trabalho e eu querendo perder a paciência, querendo perder a paciência. E aí é nessas horas que você tem que ter o autocontrole e dizer, não, peraí, o que é que vai adiantar eu perder a paciência com ela, brigar com ela, ela vai ficar mais enraivada, mais estressada. E aí, assim, no impulso, eu acabei dizendo, Marisa, venha logo. E acabei ficando mal por ter chamado ela de forma, assim, um pouco agressiva, né? Que eu não gosto de usar esses meios. E eu que fiquei mal. E nisso, assim, dá para você fazer uma reflexão, porque é como eu falei no início, a gente reflete dentro de casa, reflete lá fora. Então, se eu não consigo ter um mínimo de paciência com uma sobrinha, imagina como vai ser lá fora com o convívio na faculdade, no colégio. Então, isso eu venho levando, tentando aprimorar dentro de casa. Quando eu vejo uma situação que eu não consigo resolver, eu silencio. Eu acho melhor silenciar do que entrar em conflito. E assim, aos pouquinhos, vai dando certo. Qual figura do evangelho mais te atrai? Tem alguma? Eu gosto do Emmanuel e do Chico. Eu acho o Chico, o senso de humor dele, assim, maravilhoso. Muito. Eu gosto muito do Chico Xavier, do Divaldo. Mas, assim, o primeiro que eu conheci, né, foi o Chico. Então, para mim, eu tenho até uma obra dele aqui que cada capítulo que eu leio é maravilhoso, que é o livro Parnásio. Cristo me presenteou com esse livro e eu sou apaixonada Você gosta de por Parnásio. poesias? Gosto. Na verdade, foi a minha mãe que me ensinou a gostar de poesias. E tudo ela pedia para a gente escrever, cartinha para ela, e isso a gente foi acostumando. E isso acabou gerando algo muito bom. Por isso que é bom a gente falar para as outras pessoas o quanto a gente ama ela, o quanto ela faz falta para a gente. Porque às vezes a gente fica ali retida, não fala nada, e quando pega a pessoa, a gente fica, eita, eu deveria ter falado isso, deveria ter feito isso. E graças a Deus, eu perdi a minha mãe, mas esse é um arrependimento que eu não tenho. Porque direto, assim, a gente tinha esse hábito de falar uma para outra que se amava, o quanto fazia bem, o quanto era bom estar juntas. Então, é um hábito, eu acho que, principalmente para os jovens, que são mais retraídos, né? Tem alguns jovens não têm uma relação muito boa com os pais, e isso faz uma diferença enorme no contato, na conversa, é muito bom mesmo. Então, disso a única coisa que eu realmente fiquei muito tranquila. Ela desencarnou faz tempo, sua mãe? Sim, fazem 10 anos. Nossa, você era criança, né? Eu tinha 14 anos. Vou aproveitar esse momento de pandemia, que muita gente está perdendo pessoas queridas. Como é passar por isso? Como que você venceu isso, essa perda? Assim, a perda, ela é uma dor, eu acho que é por isso que eu sinto muito a dor ainda do próximo, porque eu já passei pela dor da perda e eu sei que não é algo que acaba um dia para a noite e não é algo simples, que às vezes os amigos chegam, querem consolar, não, mas vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, mas na hora a gente não quer saber disso. Na hora a gente só quer viver o nosso luto, só quer passar pela nossa dor. Então, hoje eu tendo uma visão diferente, né, que hoje, com a visão espírita, eu olho diferente. Mas mesmo com esse olhar diferente, eu não amenizo a dor do próximo. Então, eu tenho até um pouco de cuidado quando eu vejo alguma pessoa desencarnando conhecido meu. Eu tenho aquele cuidado, de não chegar para a pessoa e dizer, ah, mas é porque era necessário, era uma prova, vai ser melhor para ela. Eu jamais, eu nem consigo fazer isso,
porque eu sei que naquele momento a única coisa que a pessoa quer é viver o seu luto, viver a sua dor. E a única coisa que nós, do outro lado, sabendo, podemos fazer é fazer preces e pedir a Deus que console e acalme aquele coração, né? Porque a perda, ela é uma dor que não é passageira. Ela dá aquela quietadazinha, mas ela é uma dor eterna. Você sempre vai lembrar, até mesmo essas famílias que na pandemia perderam pais, mães, filhos. Então, são vínculos muito fortes, que será impossível dizer, não, amanhã você vai estar ótima, porque não é. É algo que aos pouquinhos Deus vai acalmando ali seu coração e vai colocando só as lembranças boas e vai dando aquele brilhozinho de amor, né, de aconchego. E você sonha com ela? Eu sonhava mais vezes. Hoje eu sonho mais pouco. Hoje eu sinto, eu acho até que é bom, porque eu acho que antes, né, eu prendia ela demais. Antes de eu conhecer a doutrina, eu prendia muito ela, porque eu ficava pensando e eu ficava perguntando por quê e queria, né? A gente fica sem conseguir aceitar. E aí, quando eu fui desprendendo, eu fui sentindo um alívio dentro de mim, porque eu fui sentindo que agora eu poderia estar deixando ela, né, em um caminho, seguir um caminho de luz, um caminho de missão. Porque às vezes a gente não sabe, quando a gente não conhece, a gente no pé ali pressionando aquele ente que é falecido, a gente está puxando ele, às vezes ele está fazendo um tratamento espiritual e a gente está trazendo ele ali novamente, né, para sentir dor também, porque ele também sofre vendo a gente sofrendo. Então, hoje eu não sonho mais, mas tipo, vez ou outra, eu ainda não sei dizer bem o porquê, mas vez ou outra eu sinto o perfume dela. Aí, quando eu sinto o perfume, eu sinto algo bom assim no peito. Assim, como se fosse umas. Como se ela tivesse vindo, sabe? Só visitar aquele aconchego. É maravilhoso. Sensação. Não tem como explicar, assim. O que ela diria para você hoje? O que você acha que ela diria para você? Eita. Essa foi difícil. Mas eu acho, né? Do jeito que ela era muito brincalhona. Muito, muito mesmo. Eu acho que eu até, às vezes, eu até brinco. Acho que lá no céu ela tá fazendo todo mundo rir. Eu acho que ela diria, filha, você tá no caminho. Tá no caminho. Logo, logo você chega lá. Porque minha mãe era muito, muito, muito amorosa. Então, eu acho que ela diria uma palavra assim de consolo. De que tá tudo bem, que eu tô no caminho e que vai dar tudo certo. E qual o valor assim mais profundo que você gostaria de falar assim para quem está nos ouvindo, nos vendo, com base no texto que você falou? Mas qual é a virtude que você acha que é mais fundamental que as pessoas deveriam ter ou olhar com mais carinho? Eu acho que a gente deveria olhar com mais carinho o momento que estamos vivendo, porque eu acho que o momento que estamos vivendo, ele querendo, mesmo sem acreditar, ele quer nos ensinar algo, porque ele fez a gente parar, né? Ele fez a gente parar. Então, por que não pararmos e olhar assim para dentro de nós e sabermos, peraí, será que eu não estava indo muito rápido? Será que eu não estava sem fazer nada, né? E agora eu estou tendo a chance de melhorar, porque quando nós estamos de bem consigo mesmo, a gente consegue ajudar o outro melhor, a gente consegue fazer outras coisas melhor, e principalmente o que Cristo sempre nos ensina nos evangelhos, que é seguir os caminhos dele. Ninguém precisa mudar da noite para o dia, mas aos pouquinhos e trabalhando esse aprimoramento interno, porque quem tem mais a ganhar com isso somos nós mesmos. Porque quanto mais nós buscamos a melhora, o caminho de Cristo, mais nós vamos vendo a diferença em vários âmbitos. Por exemplo, eu tenho uma amiga muito importante para mim, que sempre ela diz assim:
Temos que ver Cristo em tudo. Até quando as coisas não derem certo, temos que ver Cristo. Porque tudo é uma resposta dele. E quando a gente espera mais um pouquinho lá na frente, a gente vê claramente aquilo que a gente não enxergou lá atrás. Então, ela diz, olha, Romana, foque em você, foque no bem, foque no amor, que tudo à sua volta vai voltando. Porque é isso, quando eu vou andando por um caminho que vou colocando flores, vou espalhando luz, espalhando amor, automaticamente aquilo vai se voltando para mim. É como se fosse um imã. Eu vou andando e o imã vai puxando as coisas boas para mim. É tanto que quando eu resolvi mudar realmente os meus hábitos, o meu foco voltado, nada mais nada menos para Jesus, eu pude ver uma diferença enorme na minha vida. Eu pude ver assim, realmente virar da noite para o dia e eu estranhar, meu Deus, está tudo muito bem. Alguma coisa está errada. E não está errado. É o caminho que vamos seguir que nos proporciona tudo isso. Então, eu acho que ouvir também o seu coração, muitas vezes ele diz muito, né? Nosso anjo da guarda sempre está ali nos dizendo algo, alguma coisa para seguir, e que se a gente parar e ouvir bem o nosso coração e a Cristo, a gente chega lá, aos pouquinhos. Puxa, mexeu comigo aqui. Muita coisa bacana que você falou aí. Viu, gente? Ó, de longe, mas trazendo coisa longe pra gente que tá aqui, né? Mas perto de um monte de gente aí. Mas é bom a gente ouvir com esse sotaque gostoso, as coisas assim tão profundas que você nos falou. Nós só queremos agradecer pela oportunidade de ter dedicado um pouquinho do seu tempo e conversado com a gente, ensinado pra gente. Vamos fazer a prece? Vamos, eu que agradeço pela oportunidade. Tá bom. Obrigado, amado mestre, amigos espirituais, por estar conosco nesse momento. Esperamos que nesse momento, cada pessoa que está nos ouvindo possa perceber que podem fazer muitas coisas, como foi bem dito pela nossa irmã. Que essa luz se espalhe, abrace a todos nós, onde quer que estivermos. Muito obrigado, fique com Deus, que assim seja. Obrigado, amiga Romana, fica com Deus, te cuida. Até a próxima. Amém. Tchau. Tchau, pessoal.